Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Eu sou o Pai Adérito Simões, dirigente do Templo Sete Montanhas do Brasil, e hoje nós falaremos sobre o desrespeito às regras do terreiro. Bom, meus irmãos, uma inscrita mandou uma pergunta: o que fazer quando um filho de santo e como abordar esse filho de santo que não respeita as regras da casa? Comumente é dito para que ele não puxe as entidades da consulência, e as entidades e também o médium diz o seguinte: o espírito faz o que ele quer e não há regras para os espíritos. Então agora nós vamos discutir o que é regra e o que não é regra. Se o dirigente do terreiro incorporado no guia-chefe determinou algo, é uma regra tanto para o espírito quanto para aqueles que estão encarnados, pois não há diferença, ou há diferença. Os espíritos elevados se comunicam em elevação de pensamento e de diretrizes. Aqueles que estão acordados e que estão encarnados se comunicam em um nível inferior porque não tem tanta luz quanto os espíritos que são evoluídos e assim se apresentam como nossas entidades. Desrespeito é desrespeito. Não importa se é no plano espiritual ou no plano encarnado. Se o dirigente espiritual, seja ele o guia-chefe ou seja ele o dirigente espiritual ali encarnado, que é o porta-voz daquelas entidades, comumente chamado de pai de santo ou mãe de santo, estabelece uma regra, essa regra deve ser cumprida. Caso contrário, deve ser colocado fora da corrente mediúnica. A pessoa, o médium, o guia que não respeita as regras da casa, desde que exista o bom senso, obviamente. Nesse caso eu encontrei um bom senso. Não é para fazer uma determinada coisa. Se faz essa determinada coisa, fundamente esta entidade, então, por que ela faz assim? E não simplesmente que não vou cumprir nenhuma regra, porque eu sou um espírito evoluído e assim eu não cumpro regra. É o contrário, eu estou vendo nesse caso. Se é um espírito evoluído, existem regras a cumprir. Ou será que eu estou errado? Ou será que eu não estou com um bom senso aqui na minha frente, olhando para um médium aqui na minha casa, aqui na corrente, incorporado, eu também incorporado com um guia-chefe, vou até essa entidade e digo: por que você não cumpre as regras de nossa casa, as regras que eu determinei para a nossa corrente? E este médium incorporado na entidade responde: porque eu não tenho nenhuma regra aqui no mundo espiritual. Sai da Umbanda, porque a Umbanda é hierarquia, é ordem, é regra, é respeito. Respeito ao guia-chefe, respeito ao dirigente espiritual. É simples. Não tem mais nada do que isso. Se não existe respeito, não existe condição de fazer parte da corrente mediúnica. Tira o médium e coloca ele na educação mediúnica e no desenvolvimento mediúnico. Isso é coisa de médium, irmão. Isso é coisa de médium. Eu nunca encontrei um espírito de luz que diz: eu não vou cumprir nenhuma regra porque quem disse foi o pai de santo e a mãe de santo. Está fazendo o que no terreiro? Está fazendo o que na corrente? Está fazendo o que ali se não respeita o dirigente, a entidade e também o médium? Repito, não é entidade nenhuma, é médium. Pode ter certeza que é médium. Desrespeitou? Retira, vai para educação e desenvolvimento mediúnico. Não aceita? Procura outra casa. É simples. É preciso ordem para existir a caridade. A caridade que prejudica o médium não é caridade. A caridade que prejudica todos os médiuns é menos caridade ainda. Estas foram as considerações de hoje. Eu sou o Pai Adérito Simões, esse é o canal Adérito Simões, todos os dias com vídeos novos para você, falando de Umbanda, falando sobre ordem, falando sobre respeito, falando sobre a hierarquia de Umbanda e todos os demais fundamentos que levam a nossa religião ao Altíssimo, ao Sagrado, ao Divino Criador Olorum. Um grande abraço, até amanhã e tchau.